Olá pessoal, sou o professor Fernando e na aula de hoje nós vamos falar de estatística. A estatística é uma parte da matemática aplicada que fornece métodos para coleta, organização, descrição e interpretação de dados e para a utilização dos mesmos na tomada de decisões. Para que utilizar estatística? Vou citar aqui algumas aplicações, dentre muitas que nós temos. Apresentar e descrever apropriadamente dados e informações sobre uma pesquisa, tirar conclusões sobre grandes populações utilizando informações coletadas a partir de amostras. A estatística tem importância direta com o desenvolvimento da sociedade. É a partir dela que podemos avaliar o desenvolvimento socioeconômico de um país. Podemos ainda avaliar as características de cada região em busca de políticas públicas para as resoluções dos mais variados problemas. Métodos estatísticos. A gente tem dois métodos estatísticos. Mas antes de falar dos métodos estatísticos, eu vou um breve conceito de método. O que seria método? É um conjunto de meios dispostos convenientemente para se chegar a um fim que se deseja. Então, sabendo o que é método, conceituando método, a gente sabe que métodos estatísticos são dois. A gente tem um método experimental e tem um método estatístico. O método experimental é mais utilizado em ciências como física, química, e ele consiste em manter todas as causas, fatores constantes, menos uma, e variar a causa de modo que o pesquisador possa descobrir seus efeitos caso exista. É usado também esse método experimental muito na engenharia, em teste de airbags, de automóveis e etc. Já o método estatístico, diante da impossibilidade de manter todas essas causas ou fatores constantes, admite-se todas essas causas presentes, variando-as e registrando essas variações e procurando determinar no resultado final que influências cabem a cada uma delas. Por exemplo, quando a gente fala do aumento do preço do feijão, então, vários fatores podem influenciar no preço da alta do feijão. Por exemplo, a estiagem, o aumento de combustível, então, dentre muitos outros fatores. Então, a gente consegue diferenciar o método estatístico do método experimental. Na nossa disciplina, nós vamos trabalhar somente com o método estatístico. Então, como no decorrer da disciplina vamos falar só do método estatístico, então aqui nós vamos ver agora as fases do método estatístico. A primeira fase é coleta de dados. Ela será feita após cuidadoso planejamento e a devida determinação do fenômeno coletivamente típico que se quer pesquisar. E essa coleta de dados ela pode ser feita direta ou indiretamente. Quando é que uma coleta de dados se diz direta? Quando é feita sobre elementos informativos de registro obrigatórios, como nascimento, casamento, frequência dos alunos às aulas. Então, toda vez que nasce uma criança, é obrigatoriamente fazer o registro. Toda vez que um professor entra na sala de aula, então ele faz aquela chamada para saber os alunos que estão ali. Isso é uma coleta de dados direta, corpo a corpo, diretamente com o indivíduo. E essa coleta de dados direta, ela se divide em contínua, periódica e ocasional. Então ela se divide em três. Então, como dito no slide anterior, a coleta de dados direta, ela divide-se em contínua, periódica e ocasional.
Uma coleta de dados se diz contínua quando feita continuamente, como dito anteriormente, nascimento e frequência dos alunos. Periódica, quando feita em intervalos constantes de tempo, como os censos demográficos, que é feito de 10 em 10 anos. As avaliações mensais dos alunos são feitas a cada mês, então cada período é feita uma coleta de dados. E ocasional, quando feita extemporaneamente, a fim de atender uma conjuntura ou uma emergência, como no caso das epidemias que estamos vivendo agora. Então, só recapitulando o slide anterior, a coleta de dados ela pode ser direta e indireta. Quando ela é direta, ela se divide-se da seguinte maneira: contínua, periódica e ocasional. E aí a gente viu que a coleta de dados direta. A coleta de dados indireta é quando é inferida de elementos conhecidos da coleta direta. A pesquisa de mortalidade infantil ela é feita através de dados colhidos de uma coleta direta. Uma outra fase importante do método estatístico é a crítica dos dados. Quando os dados são obtidos, eles devem ser cuidadosamente criticados à procura de possíveis falhas ou imperfeições. Essas falhas ou imperfeições eles podem ser por parte externa ou interna. Quando é que a crítica se dá externamente? Quando visa as causas dos erros por parte do informante. E a crítica é interna quando visa observar os elementos originais dos dados da coleta. Será que eu fiz alguma pergunta que leve a pessoa que está respondendo à pesquisa a um erro, a interpretar de outra maneira? Então, a crítica de dados tem essas duas fases, externa e interna. As outras fases do método estatístico são a apuração dos dados, nada mais é do que a soma e o processamento dos dados obtidos. Ela pode ser manual, eletromecânica e eletrônica. A apresentação dos dados, por mais diversa que seja a finalidade que se tem em vista, os dados devem ser apresentados sob forma de tabelas e gráficos. E a análise de resultados, que o objetivo último da estatística é tirar conclusões sobre o todo, que chamamos de população, a partir de informações fornecidas por parte representativa do todo, que chamamos de amostras. E o que seria a população e a amostra? A população é o conjunto de entes portadores de pelo menos uma característica em comum. Eu posso citar como exemplo aqui que vocês são alunos do Instituto Federal. Então, isso é uma população. Quando eu quero pegar uma amostra, quando eu falo de amostra, a amostra é um subconjunto finito de uma população. Por exemplo, eu tenho uma população que são os alunos do Instituto Federal Campus Floriano, e a amostra eu tenho os alunos do curso de matemática. Então, essa é uma amostra de uma população. E essa amostra eu posso aumentar ou diminuir conforme a necessidade de minha pesquisa. Eu posso diminuir mais ainda a população ou a amostra. Mas como, professor? Eu posso diminuir a população para alunos do Instituto Federal Campus Florianos que cursam matemática. E a amostra eu posso pegar, reduzir mais ela, dizer alunos do módulo 8 que pagam probabilidade estatística. Então, população e amostra é variável de acordo com o que se quer pesquisar. Variáveis.
Variáveis são os valores que assumem determinadas características dentro de uma pesquisa, e ela pode ser classificada em qualitativas ou quantitativas. A variável qualitativa, ela resulta de uma classificação por tipo ou atributos. Vamos supor, cor dos olhos, ela pode ser, os olhos de uma pessoa podem ser verdes, castanhos, negros. Isso é uma variável qualitativa. Sexo, masculino, feminino, é uma variável qualitativa. Qualidade de um produto, o produto está com defeito, é um produto perfeito, então todos esses tipos de variáveis que eu citei até agora são variáveis qualitativas. E quando é que uma variável é quantitativa? Uma variável é quantitativa quando seus valores forem expressos em números. E quando são expressos em números, elas podem ser subdivididas em quantitativas discretas e quantitativas contínuas. Então, prestem muita atenção. As variáveis, elas se dividem em qualitativa e quantitativa. Qualitativa é quando a sua classificação é por tipos ou atributos, cor dos olhos, sexo, qualidade de um produto. E quantitativa é considerada quando seus valores forem expressos em números. E ela é subdividida em quantitativa discreta e quantitativa contínua. Então, quando é que é quantitativa discreta? Número de cédulas, pontos obtidos, quantidades de pessoas. Eu poderia dizer o seguinte, quantitativa discreta, quando é um número que não é escrito como decimal. Por exemplo, se eu tenho 10 alunos nessa sala, ou eu tenho 10 alunos, ou eu tenho 11 alunos. Eu não posso ter 10 alunos e meio. E ela é quantitativa contínua quando é medidas. Vamos supor, peso, estatura, velocidade. O meu peso pode ser 68,5 kg. Minha estatura pode ser 1,79 m. A velocidade de um carro pode ser 110,5 km. Então, decimais. Quando pega vírgula, quantitativa contínua, medidas. Quantitativas discreta, números redondos, contagem, certo? O valor de uma variável contínua é sempre um valor, aproximado. E o que seria a amostragem? A amostragem é uma técnica especial para recolher amostras, que garante tanto quanto possível o acaso na escolha. Uns exemplos de aplicação: pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, avaliação do processo de produção. Em praticamente todo experimento, a gente usa essas técnicas de amostragem. A gente tem alguns tipos de amostragem. A gente tem a amostragem aleatória, onde cada elemento da população tem a mesma chance de ser escolhido. É como se fosse um sorteio lotérico. Você coloca os nomezinhos todos no pote ali e vai fazer um sorteio. A gente tem a amostragem estratificada, que classifica a população em ao menos 2 estratos, né? E extrair uma amostra de cada um. Nesse exemplo aqui a gente tem homens e mulheres, os estratos, e aí 3 homens pegam a amostra de 2, 2 mulheres pegam a amostra de 1. E a gente também tem a amostragem sistemática, que escolhe cada elemento em uma ordem K. De 5 em 5 eu escolho numa fila uma pessoa para fazer essas amostragens. Bem, pessoal, por hoje a gente encerra a aula, né, essa parte teórica da estatística, e aí na próxima aula ainda a gente continua com a parte teórica para então começar aí para os cálculos. Espero que tenham gostado e até a próxima aula.